E olha, nesse final de semana teve início aí mais uma edição do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas, onde a equipe dos Tubarões, que detém aí 3 títulos estaduais, dos 7, no caso esse é o 7º sendo disputado, iniciou sua participação. Veja como foi. Começou no final de semana o Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeira de Rodas. A competição desse ano conta com 7 times, que jogarão entre si na primeira fase da competição. Os 4 melhores colocados disputarão o título da Divisão A, enquanto que as 3 últimas equipes jogarão um triangular para definir o campeão da Divisão B. A primeira etapa foi realizada na cidade de Londrina e o Tubarões Copel Telecom MMLDPG, único representante da região sul do estado, realizou 3 partidas. No sábado pela manhã, o adversário foi o Arpia da Fronteira, de Foz do Iguaçu. Depois de um primeiro tempo de muito equilíbrio, os pontagrossenses encaixaram a defesa e, com ataques mais trabalhados, chegaram à vitória por 74-52. Na parte da tarde, o Tubarões enfrentou a ADFG Lobos de Guarapuava, time das jogadoras Lia e Geisa, que atuaram nas últimas Paralimpíadas. Os 20 minutos iniciais não foram bons tecnicamente. O representante da nossa cidade jogou apático, permitindo que os guarapuavanos sempre estivessem próximos no placar. Na segunda etapa, a postura defensiva mudou um pouco e o Tubarões chegou à sua segunda vitória, 67-43. No domingo, Tubarões e Tigres de Umuarama reviveram a final dos Jogos Paradesportivos do Paraná de 2018. Os 2 times se reforçaram muito para a temporada e o jogo não poderia transcorrer de outra forma. Alternância de placar e emoções até os últimos segundos. A equipe de Ponta Grossa chegou a estar 10 pontos na frente. Permitiu a recuperação, levou ao revés e foi buscar a diferença. Mas uma cesta nos últimos segundos deu a vitória para o Umuarama. O Tubarões ainda teve um lance a seu favor, mas a bola não caiu. Final de partida, Umuarama 63, Tubarões 61. A próxima etapa será realizada em Umuarama e o Tubarões terá pela frente a caçula do campeonato, Londrina, o atual campeão paranaense, Maringá e Cascavel. O objetivo da equipe para a temporada, que ainda promete jogos fortes e muitas emoções, é chegar no Final Four da Divisão A. Para tanto, o time de Ponta Grossa terá que vencer pelo menos 2 dos 3 compromissos da segunda etapa do Campeonato Paranaense de Basquete em Cadeiras de Rodas. Eu trouxe nos estúdios da TV Vila Velha o Edson Micos, que é um dos atletas mais experientes desse grupo dos Tubarões, para a gente falar um pouquinho dessa participação e também do Campeonato Paranaense. Edson, obrigado por tua presença aqui. Sei que ainda está um pouco cansado dessa maratona do final de semana, mais viagem, né? Mas sempre bom a gente poder conversar um pouquinho com você e falar desse time campeoníssimo que é os Tubarões, sempre uma referência, sempre um time muito perigoso dentro do Paraná. Boa noite. Boa noite, Benhor. É sempre um prazer aí falar da nossa equipe. Bem, Edson, como foi falado na matéria, são 7 times dentro do Campeonato Paranaense. Até por sinal, uma pena, né? Fênix, ADAP de Pinhais e também Castro, de fora de um dos campeonatos aí mais fortes do Brasil, né? É uma pena mesmo, porque o nosso estado aqui está se tornando um dos maiores, né, campeonatos aí do Brasil. Então, apesar dos times aí serem bastante fortes aí, esses 3 aí certamente fazem falta bastante. Enquanto eu converso com o Edson, eu peço para o Júnior colocar aí um pouquinho das imagens dos jogos do final de semana. Edson, o que você viu? Maringá continua realmente como favorito ao título? Certeza, né? O Maringá já era ano passado uma equipe bastante forte e esse ano ainda contratou mais jogadores, não sei quantos, mas que eu saiba o Henrique, né? Mais um contratado. Paulinho também, né? Paulinho também. É o Paulinho que jogava na... Não, o Paulinho já estava, acho que ano passado. Esse ano é o Leandrinho. O Leandrinho, né? Leandrinho. Que já foi jogador de seleção brasileira também, né? Então, é um candidato muito fortíssimo aí. É um time a ser batido aí pelos outros, né? E as demais equipes? A gente viu aí o time de Umuarama, Cascavel também se reforçando. O time de Umuarama que venceu, inclusive, a equipe dos Tubarões
com 6 reforços, né? 3 que já atuavam no passado, mais 3 agora, realmente se tornou uma grande equipe também, né? Exatamente. O time que não contratar agora no estado aí fica muito para trás. Não tem como disputar com eles, não. O que talvez as equipes não podem deixar de fazer, né, Edson, é trabalhar, criar os seus valores, novos atletas em suas cidades e justamente trazer esses atletas de outros estados, atletas experientes, atletas de nível de seleção brasileira, para dar uma encorpada e experiência, né? Agora não dá para ficar só na dependência das contratações, né, Edson? Praticamente foi o que o nosso time fez, né? Os Tubarões aí contrataram 4 jogadores, mas o restante são todas prata da casa aqui, né? E sem fazer esse trabalho não tem como, né? Acaba a equipe, né? Ah, não tenha dúvida. Tubarões que inclusive agora tem o Luan, né? O Vitinho, como é chamado, um garoto de 10 anos aí que está treinando e é um menino que deve fazer parte das futuras gerações aí do basquete cadeira de rodas de Ponta Grossa. Uma promessa, um belíssimo jogador e eu tenho certeza que o pessoal que é do basquete cadeira de rodas, do ciclo do basquete cadeira de rodas, vai realmente se surpreender com esse garoto daqui a uns 3, 4 anos. Bem, Edson, vamos falar do primeiro jogo. Foz do Iguaçu voltando às suas origens, né? Apresentou o Silso ali, que é um atleta veterano, que já jogou um ótimo jogador, já jogou em grandes equipes aí, veio de Santa Catarina para reforçar. Perdeu um pouco de força aí com a saída do Didi, o próprio Gaúcho, que hoje está aqui na equipe dos Tubarões. Mas foi um adversário que se mostrou também oferecendo grandes dificuldades. A base ficou boa, né? O time de Foz aí, ele sempre foi forte, né? Praticamente o time de casa deles sempre foi raçudo, é um time respeitador, né? Respeita muito o adversário e mesmo não tendo esses reforços aí, ele deu um pouquinho de trabalho para nós, mesmo com o nosso reforço, né? E deu inclusive trabalho para a equipe de Cascavel, acabou perdendo, mas também acabou apresentando bastante dificuldade. Esse jogo aí que o amigo telespectador acompanha é o Tubarões jogando de preto contra a equipe da ADFG Lobos de Guarapuava. Equipe que inclusive conta com 2 atletas que jogaram as últimas Paralimpíadas, a Geisa e também a Lia. Faltou o Bruno ali naquele time, porque senão a tarefa dos Tubarões seria muito difícil, né? Ia ser muito árdua, né? Eu, particularmente, não conheço o jogo do Bruno, né? Mas me falaram que ele joga demais. E junto com essas meninas aí ia dar muito serviço. A equipe não se apresentou bem nesses 2 primeiros jogos, né? O time um pouco sonolento, um pouco apático, sem impor o seu melhor ritmo de jogo, acabou sofrendo um pouco, né, Edson? Eu não sei o que pode ser, se foi o entrosamento. Eu acredito que esses jogadores são muito experientes. Do nosso time também tem bastante experiência e acredito que eles já saibam o que tem acontecido aí e vão tentar melhorar nos próximos jogos. E o que a gente falar da equipe de Moarama? Já tinha os gêmeos que jogavam, Olegário, agora tem Nenê, tem Sorriso, apresentou uma formação aí muito competitiva, muito rápida, né, Edson? Foi provavelmente o melhor jogo da etapa de Londrina, foi Tubarões e o Tigres de Umuarama, né? Esse daí, no meu ver, aí foi um dos melhores dos últimos tempos aí, que nós jogamos pau a pau com eles e os nossos jogadores aí que vieram de fora já conheciam a maioria dos jogadores que vieram incorporar aí o time de Umuarama. A gente ainda ficou meio não sabendo o que ia enfrentar, né? Mas os outros jogadores já sabiam muito bem o que ia ser uma pedreira. O que você pensa, Edson, num próximo confronto aí entre Ponta Grossa, a equipe dos Tubarões, Copel Telecom, contra o Umuarama? É um jogo que tem favoritismo ou é detalhe mesmo que vai definir uma vitória? Acredito que seja detalhes mesmo, porque não tem muito o que fazer, né? Apesar dos pequeninos erros aí que acredito que os nossos jogadores saibam que foi cometido, mas
o Umuarama é muito forte e vai ser pau a pau do mesmo jeito que foi esse. Eu acredito, viu? E mesmo porque existe essa possibilidade de um confronto aí entre a equipe de Umuarama e Ponta Grossa. Saiu no final de semana a confirmação das equipes. Eu vou mudar um pouquinho de campeonato, um pouco o foco, Edson. 8 equipes confirmadas para os Jogos Paradesportivos do Paraná. Vamos sair um pouquinho de campeonato paranaense. Jogos Paradesportivos, para quem não conhece, é uma espécie de jogos abertos, né? Entre seleções. Então, Tubarões defende Ponta Grossa, onde a equipe da nossa cidade detém o pentacampeonato. São 7 edições, 5 títulos, um vice-campeonato e um terceiro lugar. Já confirmadas as equipes, né? Com Curitiba, Umuarama, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu. Estou me esquecendo de um time agora. Mas, enfim, são 8 equipes na competição. Um pouquinho diferente do ano passado, Edson, que as equipes eram 9 times divididos em 3 chaves de 3, e era a chave da morte. Acabou caindo para o lado de Ponta Grossa, né? Esse ano, com certeza, serão 2 chaves com 4 times. Eu acredito que o Parajaps apresentará realmente uma final digna, né? Porque todo respeito ao time de Umuarama no passado, mas o time de Ponta Grossa jogou com muita propriedade, conquistou um título com toda a propriedade. Esse ano eu acredito que teremos uma final mais acirrada, mais disputada, né? Exatamente. O ano passado aí a gente teve a felicidade de ganhar de um dos times que era o favorito, vamos dizer assim, né, de conquistar o Parajaps ano passado. Acho que ficaram bastante frustrados de sair na primeira fase, por pouco, né? Faltou muito pouco para eles faltaram passarem. 3 ou 4 pontos aí para Exato. Maringá. E se Maringá fosse para a semifinal, fatalmente iria para a final também, né? Iria para a final, provavelmente faríamos a final com eles, né? E esse ano eu acredito que vai vir uma força muito grande aí. Qual é a expectativa que você põe aí, Edson, na equipe dos Tubarões? Para frente aí a equipe, você acha que esses 3 primeiros jogos aí já serviram para ter uma ideia, para fazer ajustes? Dá para acreditar que esse time pode render mais? Acredito que sim, né? Porque o nosso pessoal aqui tem muita experiência, né? Todo mundo sabe o que foi feito de errado e acredito que eles passaram muitas dicas aqui pra gente, né? A gente é um pouco menos experiente que eles. Eles têm uma bagagem muito grande e acredito que a cada vez vai melhorar mais esse time. Maravilha. Edson, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença aqui nos estúdios da TV Vila Velha para a gente falar desse time aí, que é um time vencedor, o maior campeão da década aí. E, é claro, a expectativa é que os Tubarões, Copel Telecom MMLDPG, cheguem às finais das 2 competições, né? Já está confirmada a participação no Campeonato Brasileiro aí, Exato. no acesso à 3ª divisão. Quer dizer, muita história para ser construída ainda, né? Eu queria nesse ano também ficar entre no pódio, pelo menos das competições. Né? E mesmo porque é o único time do Paraná Exatamente. que participou de todos os pódios, no Campeonato Paranaense, em Jogos Paradesportivos do Paraná. É a única equipe que figurou sempre nos pódios aí, um time muito vencedor. Sucesso a você, bom trabalho, bom descanso, né? Quinta-feira estamos retomando as atividades e vamos trabalhar para representar bem o nome de Ponta Grossa nos Jogos Paradesportivos do Paraná, que acontece na 2ª quinzena aí do mês de junho, na cidade de Londrina novamente. Obrigado por tua participação conosco. Obrigado, é sempre um prazer aí estar.